Bom, seguimos então falando de outro candidato. Ciro Gomes tomou um puxão de orelha do núcleo da sua campanha. Em busca de se consolidar com uma terceira via nessa eleição, como nossos comentaristas falavam agora há pouco, o pedetista ouviu que não dá mais para errar. Aliados cobraram que Ciro demonstre um pouco mais de autocontrole, que haja com mais moderação e que pare de dar ali os seus pitis. Não precisa ir muito longe para se lembrar de um deles. No último final de semana, por exemplo, o presidenciável xingou e agrediu um jornalista em evento em Roraima. Além de tentar controlar o temperamento de Ciro, a campanha resolveu apostar numa outra mudança. A ideia agora é deixar um pouco o eleitor de Haddad de lado e avançar sobre os que pensam em votar em Alckmin e Marina. O que você acha dessa estratégia nessa altura do campeonato, hein, Andreasa? Dá tempo? Silvio, dá tempo. Campanha eleitoral a gente sabe como é, né? Você vai medindo o pulso permanentemente, identificando quem são os seus adversários diretos. O Geraldo Alckmin, por exemplo, o seu adversário direto na campanha eleitoral, historicamente, sempre foi o Lula, o candidato petista. Perdeu esse bonde nos últimos 4 anos, não viu o Bolsonaro crescer e tomar esse lugar. E essa Inês é morta, já era. Mas isso não o tiraria da competição, da corrida. Ele tinha a opção de polarizar com o Jair Bolsonaro em busca do voto de centro-direita. E tampouco isso ele conseguiu até agora. Por isso está no limbo. No caso do Ciro Gomes, desde sempre, a disputa do lugar que lhe cabia, suas chances muito pequenas, era contra o Fernando Haddad, contra o candidato do Lula, tentando uma vaga que sempre me pareceu, quem acompanha a minha análise sabe disso, sempre me pareceu certo, uma vaga da esquerda no segundo turno. Essa seria, portanto, a chance do Ciro Gomes. Diante da confirmação do crescimento do Fernando Haddad, mediante transferência espetacular, sejamos sinceros, imediata, dos votos do Lula para o Haddad, ainda assim, por hora, o Ciro Gomes conseguindo resistir de maneira respeitável, né? Quer dizer, o Haddad cresce sem que o Ciro Gomes sangre. Mas isso também poderia ser uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de tempo se nessa altura, estando nessa faixa aí, em algumas pesquisas de 13%, em outras 11%, talvez seja a hora do Ciro Gomes entender que não dá para competir com o Fernando Haddad pelo espólio do Lula, que ele já está numa base de sobrevivência muito boa, num piso sólido, e buscar mesmo um movimento ao centro para tomar, na base do voto útil, os votos do Alckmin, da Marina, do Meirelles, como uma opção, ele tenta se vender assim, uma opção de centro para quebrar essa polarização Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. O problema, para mim, é muito claro. O Ciro não se vende por centro em lugar nenhum do mundo. O Ciro Gomes é alguém cujo próprio modo de se expressar coloca ele na casa da radicalização. Madureira, e segurar o temperamento do Ciro não é tarefa das mais fáceis, né? Não, haja maracujina, haja, não sei, tem que... o André falou muito bem. O Ciro Gomes querer ser candidato de centro, um cara que não é nem centrado, né, no comportamento dele pessoal, mostra que não tem o menor equilíbrio. É muito difícil. Nunca é demais lembrar. Eu estava conversando com o PT, ele mesmo admite que poderia ter sido o ungido do PT para ser o candidato poste. Ele chegou a ter a conversa nesse sentido. O Ciro Gomes, ele é muito mais o conteúdo programático dele, a postura dele, o discurso dele, tudo tem muito mais a ver hoje com a esquerda que com a direita. E para piorar a situação, ele é incontrolável. Nem ele se controla. E aí, Joel, sigo com você então. Olha, o Ciro está repetindo agora com o eleitorado um pouco que foi o movimento dele com os partidos lá no início da campanha, né? Antes da campanha. Tentou ser o candidato da esquerda, não aceitou ficar em segundo lugar pro Lula, queria ser o primeiro, né? O cabeça de chapa, não estava conseguindo. Flertou com o centrão, com a centro-direita brasileira e fisiológica, também não conseguiu, acabou ficando sem nenhum. Agora, com o eleitor.
tentou uma campanha aí apelando fortemente para o voto de esquerda, ou seja, esse voto que seria do Lula, mas que o Lula estava fora, então iria ser dividido entre ele, Haddad e Marina. Agora Haddad chega, ganha muitos desses votos. Ciro não está fora desse jogo ainda não, hein? Porque o Ciro, pelo último Datafolha, tá dentro até de um empate técnico ali com o Haddad, ou uma pequena diferença. Agora, acho que ele deve estar sentindo que vai ser muito difícil tirar esse voto, que é um voto de confiança do Lula. E, portanto, já vinha dando alguns sinais de alguma caminhada um pouco mais para o centro. Por exemplo, a campanha dele já falou em privatizar estatais. Chegou um número alto até de estatais que planejava privatizar. Às vezes ele solta algumas dessas. Agora, com o Ciro é muito difícil acreditar em qualquer proposta concreta, né? Porque ele solta, ele inventa, ele tira da cartola novas ideias. Eu acho que ele foi bem sucedido em marcar a proposta do SPC, de tirar as pessoas da lista do SPC. Acho que isso deu um ganho para a campanha dele. Antes do Haddad ser consagrado o candidato, o Ciro tinha ganho muitos votos vendendo essa proposta aí meio mágica, meio maluca talvez, mas que conseguiu conquistar uma parte do eleitorado. E ele atira para todos os lados. Ele fala em privatização, às vezes fala em reforma da Previdência, às vezes diz que o Estado tem que capitanear toda a economia. No final das contas, o que o Ciro propõe é qualquer coisa que o ajude a chegar mais próximo do poder. E se chegar lá, ficar no poder. Essa pequena cena lamentável aí que a gente viu do Ciro empurrando um jornalista, isso é quando ele é candidato, né? Imagina quando ele for presidente. Se fosse presidente.